Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Natura NTCO3, pregão desta quarta-feira, dia 16 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um novo conteúdo no canal. E aí lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise especial, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, avaliando ali um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, para se ter essa visão de longo prazo até o curto prazo, qual o cenário gráfico desse papel, usando aqui a análise técnica, que é a minha especialização, para traçar aí a questão de tá bom para comprar, tá bom para ficar de fora, de encerrar a posição comprada no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Então essa é a ideia dessa análise. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha nessa análise, e na sequência a gente inicia a análise. Começando então pelo gráfico anual da Natura NTCO3, a gente tem aqui topo e fundo ascendente. Topo e fundo ascendente, então isso significa dizer que o ativo está dentro de uma tendência de alta de longo prazo, um movimento longo de subida no gráfico anual, mas que já tem vários anos aqui subindo. Comparando ali com anos, movimentos anteriores, já tem, vamos dizer assim, no tempo já atendeu a questão de ter uma projeção maior de subida. Pode ainda ter algo mais para cima. E esse pode ainda ter algo mais para cima. Se eu pegar aqui a projeção de alta, a projeção clássica desse último pivô aqui, desse pivô de alta, essa formação que eu estou desenhando aqui, quando rompeu aqui faz o pivô de alta. Essa projeção aqui de 61,8% desse movimento a partir desse ponto aqui, a projeção de alta está localizada em R$ 62,82. Então, gravando esse número aí, não significa dizer que vai chegar lá, mas se tiver sinalizações favoráveis de prazos menores, como o mensal está apontando para cima, ou semanal também apontando para cima, a gente vai buscando operações de compra a favor de chegar nesse nível de preço ou num nível ainda maior, que eu vou exibir em uma periodicidade menor aqui nessa análise. Então, anual, apoiando mais posição na ponta compradora. Para quem está comprando no longo prazo, não tem motivo de saída. No longo prazo não tem motivo de saída. Nem aqui no gráfico quadrimestral. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço de NTCO3 da Natura em 80 pregões, 80 dias úteis. Aqui a tendência também é de alta, deu uma enrolada aqui para subir, foi lá em cima, volta aqui embaixo, volta aqui para cima, anula aquele candle lá da pandemia do ano passado, volta aqui para cima e cria-se a expectativa de se ter mais um quadrimestre aqui para cima, que já está no segundo. Então já está no ponto que pode ainda evoluir mais. Sim, enquanto não tiver nenhum sinal de baixa, que seria perder a mínima do último ascendente, do último quadrimestre, do último candle, não tem nenhum sinal de baixa, fica apoiando mais posição na ponta compradora. Então tendência aqui de alta, apoiando mais compra. Começa a ter realmente um sinal mais negativo, é voltar abaixo para a mínima, por exemplo, desse quadrimestre atual, 46,45. Pelo gráfico mensal, o ativo está dentro de uma tendência de alta. Aqui está, sobe forte, bate na resistência, aí começa a patinar em cima dessa resistência aqui, fazer uma lateralização, que é uma correção no tempo, que aumenta a chance de ter algo para cima. Rompeu nesse mês. Esse rompimento apoia compra, pensando no prazo maior, sim, apoia compra. Daí para já abrir compra aqui? Dá para abrir compra. Um dos pontos de stop para ser colocado abaixo da mínima do mês passado. O segundo ponto pode ser também abaixo da mínima desse mês, após o fechamento desse mês. Em julho, colocar o stop abaixo da mínima desse candle seria uma das formas de saída, que é rompimento aqui para cima, depois volta aqui para baixo, dá uma descaracterizada na questão do rompimento dessa congestão. E qual a projeção de alta? A gente já tinha falado na projeção do gráfico anual de R$ 62,82. Aqui a projeção que dá para ser feita é dessa lateralização. Pega essa lateralização, projeta aqui para cima a altura dela. Então, fazendo isso, a projeção de alta aqui, que é a expectativa do preço atingir um determinado nível de preço, de valor, aqui em R$ 67,19. Pegando aqui essa altura e replicando ela para cima, a gente tem aqui R$ 67,19
a projeção de alta dessa altura. Então, expectativa de alta. Enquanto o mercado não der sinais contrários, fica uma expectativa maior de poder buscar essa região. Então, favorece compra, pensando em ficar ali de 3 a 10 meses posicionado, tentando pegar um movimento até o 67,19 ou algo mais. Lembrando que em 62,82 já é uma primeira projeção lá do anual, que pode trazer no processo ali de venda, né, de resistência, ser uma pressão vendedora em cima dessa faixa de preço. Sinal de perda de força nesse ativo aqui para quem está comprado é, primeiro, esse mês não fechar acima desse patamar aqui dos R$ 54,60, que era a antiga máxima histórica. Segundo ponto, depois que fechar acima ou não fechar aí no mês seguinte, já perder a mínima desse mês, então é um sinal de enfraquecimento desse rompimento. E o pior cenário para quem está comprado no longo prazo é o retorno do preço para baixo desse patamar aqui, que é o retorno do preço para baixo da mínima do mês de março de 2021, retornar para baixo de 44,37, reverte a tendência de alta de médio a longo prazo, que é aqui do gráfico mensal. Então a tendência de alta, o ativo está fazendo um bom rompimento nesse mês, foco maior em buscar operações de compra de prazo maior, de médio a longo prazo. E em prazos menores, curto a médio prazo, começando pelo gráfico semanal. Longa lateralização, rompimento para cima, então a questão da projeção eu já falei no gráfico mensal. Então já é o mesmo patamar lá que eu já citei. Aqui já entro comprando pelo gráfico semanal, já tem várias semanas subindo, tem um risco maior, usaria menos capital. O que seria interessante acontecer? Um retorno do preço para testar, chamado pullback, que é depois que rompe uma resistência, o preço retorna, não é uma obrigação, mas pode isso acontecer. A gente avalia como é que está retornando para o nível de topo anterior para buscar alguma compra de sinal de alta aqui nessa região. Que região é essa? 54,60 até um patamar de 53,30. 54,60 até 53,30. Se o semanal fizer algo assim, algumas semanas aqui caindo e gerar um sinal de alta, fundo ascendente, fica mais para compra, abrir uma compra de position trade. Quem já está comprado e quiser trabalhar com stop de proteção de lucro, a partir da próxima semana, daria para trabalhar com stop abaixo da mínima dessa. Se a semana acabasse aqui hoje, nesse pregão do jeito que está aqui, seria um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima dele, isso reforçaria a chance de se ter um movimento para retornar à região dos topos que foram rompidos, que é um teste para avaliar a força por parte de comprador e vendedor. Então, nesse caso aqui, tendência de alta de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, favorecendo mais posições de compra. Se for arriscar compra aqui, botaria pouco capital mesmo. Optaria mais por olhar um gráfico diário para planejar essa entrada. Alguma sinalização de alta após um recuo que está sendo feito com deixando essa sombra superior. Já tinha feito uma sombra superior no candle ali anterior. Eu vou falar agora do gráfico diário, mas lembrando, ativo ainda alinhado para cima, sem nenhum sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo, perder as mínimas ascendentes aqui do gráfico semanal. A última mínima ascendente. Igual o que está acontecendo aqui no gráfico diário, no pregão de hoje. Queda mais acentuada aí de 2,98%, quase 3%. Tem um suporte de imediato aqui, que é a região aqui dos 56,86. Então já está sendo testado, um patamar que ficou aqui sendo respeitado por vários candles anteriores, não conseguia ficar acima dessa região. E o segundo nível está aqui praticamente em cima da média, na faixa dos 55,70. Então os suportes 56,86 a 55,70. Essa faixa de preço é uma zona de suporte. Como a tendência no gráfico diário é de alta, topos e fundos ascendentes, me animaria em buscar a operação de compra se acontecesse o quê? Correção, vem aqui, bate ali na média e gera sinal de alta. Então compra de swing trade. Só que eu compraria agora? Não. Se tivesse comprado, bateu ali na resistência, fechou acima, o pregão seguinte já volta para baixo, que eu já falei do gráfico mensal. Superou toda a zona de congestão. No candle seguinte já volta para baixo, no mês de julho, volta para baixo da mínima de junho. Isso já seria um sinal de enfraquecimento desse rompimento e possível saída de uma posição comprada pelo gráfico mensal, de médio para longo prazo. Então, no caso aqui dessa ação no curto prazo, para abrir uma compra aqui, para quem estava comprado, gerou um sinal de saída. Mas é um ativo que eu vou ficar, enquanto se mantiver acima de uma região de 54,60, que eu já citei no gráfico semanal, 54,60. Até os 53,30, enquanto se mantiver acima dessa região, é um ativo para ficar de olho para compra. Voltou para baixo desse patamar, para baixo desses topos todos aqui anteriores, principalmente para baixo ali no patamar de 52,50, onde tem mais testes ainda.
aí sim começa a enfraquecer a expectativa de alta, não só de curto para médio prazo, mas também de prazo maior, que tende a significar o retorno do preço para baixo da mínima do mês anterior. Então, mas qual o cenário? Totalmente alinhado para cima. Processo de correção aqui no gráfico diário, sinalizado, ficando de olho nos próximos pregões para se buscar compra. Pode ser que a compra só aconteça, a gente está na quarta-feira, o ideal é que tivesse mais 2 candles aqui de correção, que é isso aqui, ó. Acontecer pelo menos mais 2 candles, no mínimo mais 2. E aí então a gente está falando de entrada lá para segunda-feira que vem em diante, para swing trade em cima de NTCO3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise especial. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.